Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Júlio da Sopra. Aqui não tá tudo bem. Eu tentei começar a live da Sopra semanal que a gente faz, pelo menos fazia nesse momento agora, né? Não sei, talvez você tá em 2025 e tá assistindo o nosso vídeo, mas hoje no dia 10 de setembro de 2019 é uma prática que a gente tem, fazer uma live para falar sobre comunicação, que é a nossa expertise como Sopra. E deu um problema na internet hoje, a gente não conseguiu fazer a live, mas não tem problema, o conteúdo está preparado. Fazer essa gravação aqui, deixar para vocês disponível no YouTube para olhar, enfim, tirar todas as dúvidas e aproveitar esse conteúdo. Eu vou começar contando uma historinha minha que aconteceu em 2015, quando eu comecei minha trajetória profissional. E ela é bem significativa para o tema dessa live, que é como gerar mais valor em apresentação de resultados, porque é de um momento que eu não gerei valor em uma apresentação de resultados. Isso 2015 me leva lá para o início da minha trajetória profissional, quando eu entrei na Global Júnior, que é uma empresa júnior, uma empresa dentro de uma universidade, gerida por alunos, onde a gente fazia projetos de negócios internacionais. Eu fiz faculdade de Relações Internacionais. Então, eu desenvolvi um projeto por mais ou menos 5 meses para uma associação de São Paulo, sou de Porto Alegre, e passei 5 meses desenvolvendo, fui selecionado no final do projeto para ir apresentar esse projeto lá em São Paulo para os associados, para os diretores das empresas pequenininhas, tipo Balduco, assim, tranquilo. E foi uma oportunidade muito legal e me preparei por um período. Passei algumas semanas ali focado em entender o que eu deveria apresentar, como que eu deveria apresentar. Passei muito tempo focado em criação visual também da apresentação. E chegou o dia, fui para São Paulo apresentar. Cheguei lá tranquilo, dormi, passei a noite tranquilo, acordei cedo no outro dia. Nunca fui nervoso para fazer apresentações, conversas e falar com pessoas em geral. Isso não foi um problema. Cheguei lá, fui fazer a apresentação, bem tranquilo, e na hora que eu fiz a apresentação, bom, falei tudo que eu esperava. Mas o nosso intuito com essa apresentação era que não somente a gente fosse fazer o entregável, mas também abrir algumas portas com outros, diretamente com as empresas lá. Era um caminho bem interessante para a gente fazer novos projetos. E a responsabilidade, de certa forma, era minha de convencer eles que a Global tinha capacidade para atendê-los da melhor forma. E na verdade eu saí de lá com com as mãos abanando. E o porquê disso? Eu fui perceber isso de forma clara, assim, um tempo depois. Não foi uma apresentação que eu fui, digamos, questionado de forma negativa, enfim, porque eu não falei nada de bobagem, não fiquei perdido, enfim. Mas foi uma apresentação que eu divaguei muito sobre muita coisa e não cheguei a grandes conclusões. E quem não chega a grandes conclusões não gera valor. Então essa já é a mensagem principal desse vídeo, que uma apresentação ela só serve para chegar a alguma grande conclusão. E não foi isso que eu cheguei. Então, esse foi o primeiro momento que eu tive uma grande oportunidade de gerar valor, e eu só fui perceber um tempo depois que eu não tinha aproveitado essa oportunidade por esse pequeno ponto. E a ideia é te falar algumas estratégias para que tu possa, de fato, gerar mais resultado, mais valor com a tua apresentação de resultados, independente do teu contexto. Seja o teu contexto, pô, eu trabalho numa agência, faço a gestão de tráfego de algumas empresas e tenho que apresentar os resultados no final do mês. Para quem não sabe, gestão de tráfego é o anúncio que aparece lá no teu Facebook. Gestão de tráfego digital é a pessoa que vai comprar lá com o Facebook para que esse anúncio apareça para ti, fazer todas as estratégias, enfim, estou sendo bem resumido. Lá no final do mês, tu precisa apresentar para alguém o resultado. Independente de tu ter feito um trabalho incrível,
se tu não gerar valor com a tua apresentação, pode ser que o teu cliente não faça diferença, possa não parecer que fez diferença alguma aquele teu trabalho. Isso serve para quem trabalha com consultoria, precisa chegar a conclusões. Isso serve para quem trabalha com RH, qualquer setor. No RH vai fazer um projeto lá, desenvolvimento pessoal, a ideia inicial tu ganhou verba para 3 meses, depois de 3 meses tu conseguiu fazer uma puta evolução e tu precisa convencer o teu diretor, teu gerente, enfim, que precisa mais verba para tocar por mais um período. Precisa chegar a alguma conclusão e convencer essa pessoa. Então isso serve para todos os contextos possíveis profissionais e não profissionais também necessariamente. E esses aprendizados a gente tirou, tanto eu quanto o César, quanto o Léo, de uma série de apresentações que a gente fez hoje, que já somam, se pegar de cada um, mais de 150 apresentações de projetos, tá? E vou falar, são basicamente 2 tópicos, tá? O primeiro deles, já chegando a essa conclusão, não adianta ter uma apresentação visual incrível para gerar valor numa apresentação. O que eu quero dizer com isso? Pô, vocês trabalham aí ensinando a gente a fazer apresentação, uma das coisas que vocês falam dentro da área de comunicação, e tu vai me falar que fazer uma apresentação visual bonita não vai gerar valor. De fato, não é isso que vai gerar valor. Isso é um diferencial. Por quê? Porque uma apresentação visual bonita, ela é impressionadora. No momento em que tu vai fazer uma apresentação de resultados, tu tem ali atrás de ti, eu imagino uma apresentação bonita acontecendo aqui. No momento que vai fazer uma apresentação de resultados e ter uma apresentação bonita passando aqui atrás, tu primeiro, ou tu é diferenciado para quem não sabe, não entende, não faz apresentações visuais bonitas, então tu já dá aquela percepção, opa, é diferente, ele trabalha, ele se esforçou para preparar alguma coisa e eu vou prestar mais atenção. É um diferencial. E para quem entende, por exemplo, quem vai fazer com alguém que pensa tem uma visão mais de design, enfim, vai olhar para tua apresentação feia e vai ver que aquilo lá é uma apresentação feia, uma apresentação desorganizada, enfim, e vai pensar, que é isso? E vai ficar focado naquela apresentação feia, pensando que aquilo lá tinha que ser melhor e não. E vai acabar nem prestando atenção na tua fala porque tu fez essa apresentação que não segue uma linha visual bacana. Então, às vezes, é melhor tu nem ter uma apresentação visual se é para fazer uma apresentação visual feia. Isso já é um ponto. Esse não é a parte da tua apresentação que vai gerar valor direto. Ou ela vai ser um diferencial, ou ela vai ser uma necessidade básica para quem entende disso que tu está falando, que tu está apresentando. E o segundo ponto é algo que me remete a uma história bem clara. Assim, hoje eu trabalho com negócios, desenvolvimento de negócios, enfim, de várias formas. E há um tempo atrás eu fiz um projeto de desenvolvimento de uma padaria, tá? Eu fiz vários projetos para várias padarias, por coincidência, e eu vi a diferença muito clara entre um projeto e outro. E outros, né, que foi pegando depois. No primeiro projeto que a gente fez pesquisas incríveis, análises incríveis, chegou a números muito interessantes, cálculos de faturamento por metro quadrado da padaria, fluxo de pessoas, público-alvo, posicionamento, várias questões. E eu cometi o mesmo erro que eu tinha cometido naquela história que eu contei lá no início da apresentação que eu fiz em São Paulo. Da mesma forma eu quis, pô, que legal, todas aquelas descobertas, todas aquelas pesquisas que eu tinha feito, quis apresentar aquilo e naquilo ali até saiu da apresentação
com ar de impressionado, assim, o cliente na época. Mas quando eu quando passou um tempo e eu fui fazer uma coleta de feedbacks, o retorno foi: ah, Júlio, muito legal, as pesquisas incríveis, consegui entender um pouquinho melhor do meu negócio, mas eu não gerei, mas eu não saí com nenhum encaminhamento prático e não acabei não fazendo nada com aquilo. E aquilo ali me pegou bastante. Eu comecei a refletir e pensar como que eu poderia fazer diferente. E depois, nos outros projetos, e daí pegar um outro de padaria que foi por coincidência, é fácil de fazer um paralelo, foi totalmente diferente. E aí é a principal chave que eu quero passar para vocês. Além da questão de não se apegarem muito à questão visual, como ser isso que vai ser o, a geração real de valor, o segundo ponto é a ideia principal de uma apresentação é passar uma mensagem-chave. Uma mensagem-chave de apresentação. O que é isso? O que na prática significa isso? Quando essa apresentação de resultados ela vai acontecer, tudo que vai estar nessa apresentação precisa justificar ou precisa ajudar a convencer a tua audiência sobre aquilo que tu está falando como mensagem-chave. Ou seja, lá nessa segunda padaria em que eu fui, que realmente teve resultado, como que foi essa apresentação de resultados? Ela começou dizendo: Fulano, no nosso diagnóstico, no nosso planejamento, a gente percebeu que os pontos que tu precisa mudar são X, Y, Z. Precisa melhorar o fluxo dos teus clientes, tu precisa melhorar a fachada da tua empresa, porque ela não está atraindo e tu não está tendo uma novos clientes via isso, e tu precisa mudar uma questão no teu mix de produtos. Não lembro se era exatamente isso, mas era algo nesse sentido. Tu precisa fazer mudanças nesses pontos. Essas mudanças vão ser feitas da seguinte maneira: vai ter tais e tais e tais ações que precisam ser feitas. Agora eu vou te convencer por que tu precisa fazer essas mudanças. E daí eu usei as pesquisas que eu tinha feito para convencer daquelas mudanças. Eu não, é uma virada de chave de pensamento onde a gente tem como padrão fazer o seguinte, e que é o que a gente aprende lá no ensino médio, depois é o que a gente segue fazendo na faculdade, e acaba as pessoas saindo da faculdade sem se dar conta que a gente precisa virar essa chave. Não é jogar um monte de conteúdo e esperar que a pessoa conclua alguma coisa ou que lá no final a gente coloque conclusão, 2 pontos. Conclua que XYZ. Um trabalho de conclusão de curso. É diferente. A estrutura para tu gerar valor de fato para alguém em uma apresentação de resultado é muito importante que tu chegue para ela dizendo a que tu veio, a tua mensagem-chave. Então, num projeto de consultoria, essa mensagem-chave vai ser quais conclusões tu chegou no teu diagnóstico, o que isso te diz, para que lado tu tem que ir, e o restante da apresentação tu vai utilizar justificativas para convencer a pessoa a tomar aquelas ações. Ou pode ser que tu inicie a apresentação falando: ó, fulano, hoje teu cenário é esse. Ou, dependendo do objetivo do trabalho, vai ter um intuito diferente. Mas teu cenário fatura hoje 50 mil reais por mês. Eu acredito que tu pode chegar a 70 mil reais por mês. Porque eu descobri esse ponto, esse ponto, esse ponto, esse ponto que precisam ser mudado e eles têm potencial de gerar essa transformação. Answer first é o conceito que está por trás disso. Eu sei que são esses pontos que tu precisa mudar
para transformar o teu resultado. E daí uma estrutura diferente que pode ser utilizada é o que me leva a concluir que esses pontos precisam ser mudados. Eu fiz pesquisa tal que me trouxe isso, as nossas análises são essas, os estudos que já existem sobre a tua atuação falam que pode ser feito isso, isso e isso. Se hoje colocando tal esforço tu gera tanto de resultado, pode mudar tal coisa. Enfim, vai fazer uma justificativa para aquilo lá que tu está querendo convencer a pessoa. E daí, depois de fazer essa justificativa, pode entrar nas ações mais destrinchadas. São possibilidades diferentes, e que essa segunda é a que eu mais gosto e que vejo que gera valor. Porque a gente inicia dando impacto, falando o que pode acontecer. Depois justifica por que aqueles lá são os pontos que precisam mudar, precisam ser mais trabalhados, ou no exemplo que eu falei antes de recursos humanos, pô, eu falo, comecei a situação, a fazer esse trabalho na empresa de desenvolvimento das pessoas, e a situação era essa. Faz um indicador lá no começo para diagnosticar. Nesses 3 meses de trabalho, cheguei nessa situação. Eu acredito que se a gente continuar atacando tais e tais e tais pontos, a gente pode chegar em tal situação ainda. Por quê? Porque X, Y, Z tem todas essas justificativas aqui para dar para ti. E agora, quais são os próximos passos? Beleza, a gente já sai, finaliza essa reunião dizendo, ó, fulano, tu precisa fazer tal ação, tu precisa conversar com tal pessoa, tu precisa me dar tal retorno, a gente vai conversar daqui tantos dias, ou tu me aprova agora que eu faço esse investimento maior, ou essa conclusão, essa necessidade de trazer algum encaminhamento direto. E é isso que daí, voltando, pegando meu exemplo inicial de São Paulo, é isso que faltou. Eu tinha uma apresentação bonita, uma apresentação muito agradável visualmente, chamativa, enfim, mas eu não tinha uma conclusão. Eu tinha uma, uma centena de análises realizadas, mas eu não tinha uma conclusão. O que eu deveria ter feito naquela época? Como era um estudo até mais amplo, para várias empresas, que não era necessariamente a mesma resposta para todas, eu poderia ter pego as principais áreas de estudos, entregue as principais conclusões sobre aquilo e o que eles deveriam fazer com aquilo. Então, vamos lá. A gente tinha a parte logística, a gente tinha a parte de adaptações culturais dos produtos e a gente tinha a parte de entrada no mercado, contatos, possibilidade de compradores, distribuidoras, enfim. Tinha essas 3 frentes. O que deveria ter sido feito era pegar cada uma dessas partes e falar quais as conclusões que tinham dentro daquilo e quais os arquivos que eles deveriam utilizar ou qual o passo a passo que a gente deveria fazer. Então, a parte logística, cara, eu apresentei para eles lá o passo a passo desde o início de qual documento deveria ser enviado para a Receita, para o despacho aduaneiro, enfim, não vem ao caso. Falei cada documento que tinha que ser enviado, para quem que tinha que ser enviado. É óbvio que ninguém ia lembrar daquilo. O que eu deveria ter feito pessoal, existe um processo que é padrão para todos vocês, independentemente do produto que vocês trabalham. O que vocês vão precisar fazer? A gente elaborou um documento que tem um checklist das coisas que vocês têm que providenciar antes de fazer um despacho aduaneiro. A gente vai encaminhar isso para vocês. A gente fez um vídeo do processo que deve ser feito para fazer essa documentação, enfim, como que isso deve proceder. Quando vocês forem vocês forem fazer isso, vocês vão levar tantos dias do início ao fim do processo para ele ser finalizado, enfim, vocês conseguirem colocar o container no navio.
E daí eu indico que vocês façam de tal e tal forma, peguem esse passo a passo que a gente vai entregar e façam com X, Y, Z empresas, porque são essas que são essas as empresas que vão fazer esse serviço melhor, mais rápido, enfim, com melhor preço. Eu não precisava ter apresentado a história da Maersk Sud, que é uma empresa que faz o serviço de transporte, por exemplo. Não interessa. É essa a grande virada de chave. O que realmente interessa? Que conclusão que eu quero dar? A que encaminhamentos eu quero gerar? E que justificativas eu preciso utilizar para isso? Trabalho por trabalho, ele não interessa. O trabalho só gera valor se gera resultado. E para gerar valor, então, tem o ovo ou a galinha antes, né? Às vezes, o gerar valor não é necessário, não é, desculpa, o gerar valor não é automático a partir do gerar resultado. Você tem que mostrar o resultado, dizer para onde que deve ser ido, fazer essa conclusão e daí entregar, e daí tu vai estar gerando valor de fato, tá? Essa é a nossa mensagem. Tentei ser o mais resumido possível para que vocês consigam aplicar isso já no dia a dia. Tentei adaptar às realidades, mas é algo que realmente faz muita, muita, muita diferença. Mudar a postura de achar que só uma apresentação visual bonita com um monte de conteúdo vai ser o que vai transformar e gerar valor para alguém. Não é isso. Uma apresentação visual ela apoia, ela impressiona, ela é muito importante, ela faz realmente diferença, mas sem esse segundo tópico de focar no entregável, focar no encaminhamento e justificar com um monte de pesquisa lá que tu fez, ou focar no encaminhamento, no aumento de verba para investimento em marketing, no aumento de verba para desenvolvimento de pessoas, focar, ter isso em mente para daí justificar com os teus dados o porquê que tu quer aquilo, tá? Deixa teu joinha aí se tu curtiu, encaminha para alguém se tu acha que faça sentido e que alguém possa utilizar esse aprendizado também, te inscreve para receber mais conteúdos e curte lá e segue a gente no Instagram, @soprooficial. Feito, pessoal?